convidando Camila para fazer essa palestra. Eu já vou apresentar a Camila. E antes eu queria só falar um pouquinho das propostas da Psique para esse ano. Então, a gente está começando na semana que vem os cursos da gente aqui, que são voltados para públicos diferentes. Então, o curso de Fundamentos da Teoria Junguiana, que é voltado para qualquer pessoa que tem interesse em se aproximar do saber junguiano, começa dia 5 de março, aos sábados à tarde. O curso de Mitologia, que também é voltado para qualquer pessoa, vai começar dia 2 de março, que é na quarta noite. A gente também está começando agora o curso de 5 meses. Então, esses dois cursos são cursos que a gente já faz há muito tempo e que atende assim, ao desejo inicial das pessoas que querem começar a se aproximar da psicologia analítica, começam por esses dois cursos. Para quem já é profissional, terapeuta, psicólogo e quer aprofundar os estudos, a gente vai começar o curso de técnicas terapêuticas, que é durante a semana à noite, e o curso de psicologia infantil, psicoterapia infantil, para quem quer trabalhar com crianças. Esses dois cursos à noite. E, como propostas mais novas, porque esses 4 cursos a gente já faz, a gente vai começar um grupo de estudos na segunda noite sobre os seminários recém-publicados de Jung. Então, tem muitas obras de Jung que estão sendo publicadas de 2 anos para cá e que não estiveram nas obras completas. E aí a gente vai se debruçar sobre esses textos com várias pessoas coordenando essas atividades. E um grupo de estudos de psicologia, um curso de introdução à psicologia arquetípica, que vai ser o sábado de manhã, também para quem já tem uma base em psicologia analítica, onde a gente vai apresentar o pensamento de James Hillman e de outros pós-junguianos que construíram a psicologia arquetípica. Então, essas são as propostas principais. Em abril, a gente começa a pós-graduação, com uma chancela com a Aero Rocha. E a gente já tem esse curso desde 2003, que a gente faz cursos de pós, e a cada ano a gente vai se aprimorando e outros professores vão somando ao nosso trabalho. Bom, e hoje é com uma alegria enorme que a gente está recebendo Camila aqui. Camila, que é filha de Adenauer Novaes, sócio aqui da Psique, é filha da casa também, porque Camila fez pós-graduação aqui, ensinou aqui, coordenou vários trabalhos aqui, atendeu aqui como psicóloga. E Camila alçou voos muito altos, né? Então ela fez mestrado em Campinas, ela está concluindo um doutorado na Inglaterra e ela está sendo orientada por Andrew Samuels, que é um dos grandes autores pós-junguianos que escreve sobre política e a relação com a psicologia analítica. Então ele tem vários livros publicados, a psique política, a política no divã, e é orientador de Camila. E Camila está se debruçando sobre esse tema da corrupção no olhar da psicologia analítica. Então acho que é uma dupla alegria, né, para a gente tê-la aqui hoje e com esse tema, que é um tema necessário, é um tema que está provocando, né? E o que a psicologia tem para falar sobre isso? Né? O que a psicologia pode, que não é uma análise sociológica, não é uma análise econômica, mas é uma análise psíquica desse fenômeno que afeta todos nós. Né? Então a proposta hoje é, pode entrar, a proposta hoje é a gente ouvi-la e ela vai expor durante algum tempo e depois disso a gente vai abrir para perguntas e interações com vocês. A gente também está sendo transmitido pelo YouTube, então as pessoas que estão ouvindo na internet podem também enviar, através do WhatsApp, perguntas ao longo do trabalho, que a gente pode selecionar algumas perguntas e fazer ao final. O WhatsApp é 983149455, para quem está assistindo pela internet. Então agora eu passo a palavra a Camila, fica à vontade, a palavra com você. Olá, é muito gostoso falar aqui, né? Como a Suzy falou, eu sou da casa, me sinto em casa aqui. Esse assunto eu já venho estudando há alguns anos, já estou me debruçando sobre isso todos os dias, já há alguns anos. Mas ainda tem muita coisa que eu não sei, eu estou na metade do meu doutorado, esse é o meu tema de vida, talvez. E eu ainda tenho mais 2 anos pela frente, eu estou na metade. Estou aqui trazendo mais perguntas do que respostas, mas é para poder debater junto com vocês, é poder
talvez provavelmente levar ideias novas, né, e novos questionamentos sobre o tema. Eu enfrento uma grande dificuldade com esse tema por causa da escassez de material. Eu acho que dá para contar em uma mão ou duas a quantidade de psicólogos que escreveu sobre esse tema. E olha que eu pesquisei em inglês, em espanhol, em alemão e em português para conseguir achar 5 ou 6 textos sobre isso. Então é bem complicado você fazer alguma coisa quase que do zero. E eu apresentei esse trabalho na Itália, apresentei ele também na Inglaterra e é completamente diferente de apresentar aqui, porque lá eu estava apresentando apenas para junguianos e estrangeiros. Então ninguém conhecia exatamente o que acontecia aqui no Brasil. Então o que é falar de alma brasileira para estrangeiros? E o que é falar de alma brasileira para vocês que sabem muito sobre isso, né? É muito diferente. Então, de alguma forma, vocês também são experts no que eu vou falar aqui hoje, porque corrupção, vocês sabem o que é, vocês lidam com isso todo dia, né? Apesar de que lá eles falavam assim, mas isso é igual no meu país. Você devia estudar no meu país, né? Porque tem muita coisa que se repete. É bem interessante. Então, eu trouxe hoje começar por um discurso de formatura que eu acho que é interessante para a gente ver como isso faz parte da nossa vida. Como a corrupção faz parte da nossa vida. Eu não estou preocupado com o seu futuro econômico. Eu estou preocupado com a sua moral. Minha experiência e observação me levam ali a advertir que o maior, mais traiçoeiro e paralisante perigo que você vai encontrar é o perigo da corrupção. O tempo vai corromper você. Seus amigos, suas esposas ou maridos, seu trabalho e parceiros profissionais vão corromper você. Suas ambições sociais, políticas e financeiras vão corromper você. A pior coisa sobre a vida é que ela é desmoralizante. Ou seja, se você está se considerando aí não corrupto, refaça o pensamento, né? A gente é corrupto sim, só precisa dizer um preço, né? Em que sentido você é corrupto? Vamos lá. Quais são esses questionamentos que eu falei da pesquisa? Onde é que eu estou agora? Primeiro que eu não sabia dizer exatamente o que era corrupção, de um ponto de vista psicológico. Corrupção é normal? Corrupção é anormal? Ela é uma representação do mal? Talvez. Ela é uma doença? Ela é um sintoma? A gente vê na mídia que a corrupção é muito comparada a um câncer no Brasil. Só que eu não gosto muito dessa comparação, pessoalmente não gosto, por conta de que se a gente pensar assim, a gente vai estar comparando com um paciente com metástase. E o futuro depois disso é bem breve, né? Então, quais seriam as causas e consequências psicológicas da corrupção? Seria possível desenraizar a corrupção? Por que os brasileiros se queixam tanto da corrupção? E eu posso dizer que eu passei alguns anos fora e quando eu voltei eu senti que piorou muito a queixa. Antes se falava em corrupção, claro, mas o nível ou as histórias que chegavam lá para mim era de queixa, reclamação o tempo todo, né? Das pessoas dizendo, nem volte, aqui está muito ruim. Ouvi várias vezes isso. Por que os brasileiros se queixam tanto da corrupção? Os brasileiros são corruptos? Somos imorais? Eu escuto muito. Isso acontece porque o brasileiro é corrupto. O problema está melhorando ou está piorando? Então, os escândalos eles são um fenômeno global. Fala-se de corrupção no mundo inteiro. Está todo dia no jornal. O FBI divulga no site deles que a corrupção é um tema de altíssima prioridade. É top priority para eles. E eles colocam junto com o terrorismo isso. Eles falam assim, a corrupção pública representa uma ameaça fundamental para a nossa segurança nacional e o modo de vida. A Transparency International, que é uma das organizações que lidam com corrupção, que criticam e que estão produzindo material sobre isso, eles dizem que a corrupção custa vidas. De fato custa. Se você pensar que alguém foi num hospital e não conseguiu receber medicação porque esse dinheiro foi para alguém manter um luxo dentro de casa ou para construir uma piscina nova, não faz sentido. Mas a corrupção realmente custa vidas. A corrupção fomenta o terrorismo. Se você pensar o que está acontecendo na Europa agora, eu estava na Alemanha quando aconteceu os eventos de Paris e assustou todo mundo, né?
Era a percepção de que o mal está acontecendo, né? Tudo pode acontecer, podem chegar até nós, nossa paz pode ser corrompida, digamos assim. E o que não se falava era como isso está ligado à corrupção. Porque se as armas entram na Europa, está ligado à corrupção. Se alguém abriu uma porta e foi pago para isso, para deixar alguém entrar, tem corrupção no meio. Então, os países eles estão investindo muito em combate ao terrorismo, em saber quem é o terrorista que está lá dentro, mas eles não estão focando em corrupção, eles estão focando em armas, mas não em como o sistema está degradado, né? Foi feita uma pesquisa em 2015, em dezembro, saiu o resultado pela Datafolha de que é o problema número 1 do Brasil, considerado pelos brasileiros. Foi considerado o problema número 2 do mundo por uma pesquisa feita pela BBC. Para título de informação, o problema número 1 foi considerado a pobreza extrema. Então, eu queria falar, antes de começar sobre definições, queria falar da estrutura do que eu vou dizer hoje. Eu estruturei meu trabalho para falar de definições, causas e consequências em várias áreas das ciências, e aí numa segunda parte da palestra eu vou falar sobre essas causas, consequências, definições na psicologia analítica, ok? Então, a etimologia da palavra, o co de corrupção, está ligada junto a 2 elementos, como em cooperação, por exemplo. Romper está ligado à ruptura, em irrupção. Esses 2 elementos que estão voltados para uma ruptura, eles são 2 agentes que tendem para algo que se destrói, para algo que se rompe, para algo que se putrefaz. O significado por detrás da palavra, o significado original era de algo orgânico que ficava podre, né? Então eu coloquei essa maçã aí podre porque ela é utilizada como um símbolo, inclusive algumas revistas aqui no Brasil saíram com maçãs podres na capa para falar de corruptos, né? Então, falar de corrupção é falar de algo fétido, em estado de decomposição, em que está se estragando. Como a gente está falando de 2 que fazem isso, a gente precisa entender que sempre tem 2 pessoas envolvidas na corrupção. Uma que corrompe e uma que é corrompida, né? Então é uma parceria degenerativa, porque é um processo de deterioração que aponta para a morte. Ela é orquestrada por 2 participantes. Só que tem um terceiro elemento, que é a sociedade. A sociedade sempre perde, ou ela sempre sai perdendo com isso. Mas a gente vai ver que nem sempre. Tem algumas coisas que a sociedade também ganha. A corrupção ela é um desperdício de esforços, porque nosso tempo vai para o ralo, nosso dinheiro, nossa energia, então a gente sente que a gente está fazendo, às vezes até fazendo pelo país, mas não rende, né? Essa é a definição mais utilizada nas ciências sociais. O Banco Mundial é referido sempre como um dos que utiliza essa definição. Ela diz que a corrupção é um abuso de função pública para ganho privado, ou seja, o abuso de algum cargo público, de algo voltado para o sistema, para o Estado, para benefício pessoal. Só que isso aqui ela não envolve a corrupção do dia a dia, ela não envolve a corrupção privada, que no Brasil não é crime, na Alemanha é, por exemplo, entre empresas, né? A filosofia vai dizer que a corrupção é um problema ético e moral. Ela é da degradação do ser humano, da natureza humana. A corrupção ela sempre implica uma escolha. Ela nunca vai ser algo que você foi obrigado a fazer. Você sempre vai decidir por aceitar, decidir por corromper, né? Uma propina. Um dos ramos da filosofia que fala sobre isso é a filosofia moral, que vai ajudar a gente mais tarde, na hora que a gente falar da parte de psicologia, que é o relativismo moral e que fala que a verdade moral é relativa a uma cultura ou sociedade. Então não existe certo e errado, não existe exatamente o que é corrupção, mas isso vai variar o tempo inteiro. Então o que é corrupção para mim pode não ser para um outro, o que é um favor em uma cultura pode ser corrupção em outra. Então isso vai variar muito. A filosofia vai ajudar a gente com isso. Na psicologia organizacional, eles definem a corrupção como um comportamento desviante, algo que sai do padrão. Zaslow Naia,
ela diz que a corrupção são atos de apropriação e de câmbio que minam, subvertem ou repudiam missões organizacionais acordadas coletivamente ou funções institucionais sem fins e propósitos coletivos. É basicamente a mesma coisa, a diferença é que ela está falando de instituições privadas, mas ela está falando de como eu tiro algo de alguém para mim, né? A psiquiatria, e aqui é um ramo bem polêmico, eu diria, porque isso aqui foi feito por uma pesquisa do Fantástico, por revistas da mídia, mas são psiquiatras falando, entrevista com eles, eles classificam que os corruptos, eles têm uma personalidade dissocial, porque eles seriam psicopatas, eles seriam sociopatas, e eu concordo e discordo dessa classificação, desse diagnóstico, porque se você pegar a escala para verificar se alguém é psicopata ou não, existe um teste para isso, o corrupto ele se encaixa em vários tópicos, mas tem um que é o diferencial, o psicopata ele mata, o psicopata ele usa da violência, ele é cruel. O corrupto não, pelo contrário, os crimes de colarinho branco eles são considerados não violentos, não há violência nesse tipo de crime, pelo contrário, eles são extremamente organizados, são lógicos, há mais a parte intelectual do que a física, né? Mas tudo que você pensar sobre um psicopata, do quanto ele despreza o outro ser humano, ele não consegue se relacionar com o outro, ele se coloca acima das outras pessoas e por isso ele consegue pegar o de todo mundo para ele, né? Tem bastante a ver. E o corrupto ele teria também uma personalidade narcísica, que é realmente esse que apenas se vê, né? Não vê o outro. Sobre as causas agora. Nas ciências sociais, fala-se que a corrupção ela pode ser devida a uma rápida modernização social e econômica. Então, que gera uma mudança nos valores sociais. Ou seja, o país cresce, o país se modifica, a gente está mudando o tempo inteiro, a gente tem apenas 500 anos, muita coisa está acontecendo, a corrupção seria um processo disso aí. Nós vamos falar melhor sobre isso mais tarde. Patrimonialismo é considerado talvez uma das principais causas, é colocada por quase todos os teóricos das ciências sociais, o patrimonialismo é uma indistinção de recursos públicos e privados. O que é isso? É quando eu acho que o que é de todo mundo é meu. Então eu posso levar para casa porque ninguém vai ver. Eu posso roubar de uma empresa ou do Estado porque não vai mudar a vida de ninguém, né? Então por que não? Só que se é do Estado não necessariamente é meu pessoalmente, né? É de todo mundo. Segundo alguns autores, há uma ineficiência do governo e das leis, só que eu acho que as leis a gente tem, que a gente tem uma não aplicação ou não chega até o sujeito ser preso ou a gente ainda não conseguiu arrumar uma maneira de essas leis tornarem-se mais eficazes. Isso aqui é discutido, é muito polêmico, né? Isso está ligado à baixa punição também. Então o sujeito faz porque ele sabe que ele não vai ser punido. A estratificação social, então o sujeito ele vende o voto, por exemplo, porque ele precisa de comida, ele precisa de uma dentadura nova, ele precisa fazer uma cirurgia para ligar as trompas, então ele vende o voto. Corrupção, e aí os corruptos, os políticos corruptos se aproveitam disso, então há uma necessidade. Isso aqui a gente não saberia dizer se é causa, se é consequência, se é parte do que é corrupção, né? E há também uma antinomia entre as normas morais e a prática social, ou seja, o que o brasileiro diz e o que ele faz são diferentes. Então aqui é todo mundo santo, mas na prática não é bem assim, né? Atire a primeira pedra, quem nunca? A psicologia organizacional, e essa autora talvez tenha sido a única, eu acho que eu encontrei, que falava sobre características dos políticos, pessoalmente, é uma autora alemã. Ela fala que sobre as características da personalidade. Os corruptos, eles têm um narcisismo patológico, eles têm locus externo de controle, eles são maquiavélicos, ou seja, eles são orientados para o fim, não importa o meio. Eles são manipuladores, eles são extrovertidos, eles têm uma preparação maior para riscos elevados. Quais são os valores e atitudes de um corrupto? Eles têm um pensamento moral primitivo,
orientação de valores relativistas e teleológicos, atitude pró-corrupção e negação de responsabilidades. Quais seriam os motivos para alguém se corromper ou ser corrompido? Benefícios materiais e imateriais, ambição profissional, poder, frustração no emprego, busca por emoção, essa é ótima, demandas excessivas, vingança, insatisfação, obter vantagens sobre competidores. Vingança para mim é melhor. Como é que você explica que você roubou de alguém, que você corrompeu ou que você pagou um policial por vingança? Contra quem? Quais seriam as consequências negativas da corrupção? Dentro da política seria a quebra de confiança que a sociedade deposita no seu governo. Dentro da parte econômica seria que reduz a produtividade do país, ele impede o desenvolvimento. Corrói o tecido social da sociedade. Há mais desigualdade social, desencoraja as pessoas a trabalharem juntas por um bem comum. Na parte ambiental, seria a exploração ilegal de recursos naturais, inclusive afetando a parte de fiscalização de obras. A gente viu o que aconteceu lá em Mariana, né? E da parte pessoal, como afeta os corruptos pessoalmente, eles são afetados pela punição legal disciplinar, pela perda de emprego, pela perda de confiança da empresa no empregado, pelo estigma social, pelo sofrimento psicológico e pelo dano à autoestima. Mas eu tenho certeza que a gente não liga para o que os corruptos estão pensando, como eles estão se sentindo. Eu fui preso, e agora? Né? Ninguém está nem aí. E acredite se quiser, tem sim consequências positivas da corrupção. Ela tem consequências sociais benéficas, assim como quebra-regras tem, seria a transgressão. Ela pode beneficiar a integração política e social como um mecanismo para redistribuir riqueza. Ela pode aumentar a eficiência de governos altamente burocráticos. Ela pode... os subornos podem, teoricamente, aumentar a eficiência econômica se permitirem que as empresas evitem regulamentações excessivamente restritivas ou taxas de imposto confiscatório. Acho que eu pulei uma, não foi? Não tá certo. A corrupção é um sintoma típico do desenvolvimento. Isso aqui é muito interessante. Foram comparados períodos diferentes na história, nos Estados Unidos e na Inglaterra, e correlacionou-se que momentos de maior expansão econômica, de maior crescimento do país, tinha mais corrupção. Então, compararam com o momento, foram o século XVII, XVIII e XIX nos Estados Unidos, século XVIII com mais corrupção, mas também mais crescimento. Na Inglaterra, o início do século XVIII e final do século XIX, compararam os dois períodos e no meio, onde se cresceu mais, também mais corrupção. Então, será que a corrupção é como uma dor de crescimento? Como tem criança que tem dor no osso, que está crescendo, cresce muito rápido, então a gente sente essa dor? Será que a corrupção tem a ver com isso? E essa aqui é muito boa, de um alemão, que fala que toda sociedade precisa de um pouco de corrupção. Vocês conseguem imaginar isso? Um pouquinho, né? Pois é, mas é porque... Se você pensar que nós temos na sociedade várias engrenagens, vários setores, várias empresas, e que eles se comunicam muitas vezes através de corrupção, a corrupção passa a ser vista como um óleo que vai deixar essas engrenagens mais fáceis de rodar, né? Então, se a gente pensar na burocracia que emperra, esse óleo da corrupção, ela faz as coisas girarem. Então, hoje, se disser não tem mais corrupção no Brasil, acabou, a engrenagem também para. Isso é muito polêmico, mas faz a gente pensar, né? Então, agora eu já vou passar para a segunda parte para a gente falar sobre a análise junguiana da corrupção. Para isso eu vou precisar de falar de três partes do nosso inconsciente. Nós temos um inconsciente pessoal, um inconsciente coletivo, mais profundo, e recentemente alguns teóricos estão falando num terceiro, um intermediário entre esses dois, que é o inconsciente cultural. Então, isso aqui é o que há de diferencial na psicologia analítica, é o que a gente pode oferecer como junguianos, essa leitura mais aprofundada dos eventos sociais ou do que acontece também no indivíduo. O inconsciente cultural, esse que eu falei que é mais recente, Henderson, ele falou em 1961. Mas antes disso, um alagoano, e isso não é divulgado lá fora,
Eles acham que foi só o Henderson, mas um alagoano que morou aqui na Bahia, chamado Arthur Ramos, falava em inconsciente folclórico. E falando de Jung mesmo. Né? Jung já estava aqui no nosso meio, na Bahia, em 1936. 30 e alguma coisa. Vamos lá. Eu vou precisar falar de alguns conceitos da psicologia analítica. Eu escolhi falas específicas que estão ligadas ao tema de alguma maneira, apesar de que Jung não falou sobre corrupção, mas ele falou sobre moral. Né? E sobre a sombra, eu gostaria de falar aqui essa frase de Jung, que ele diz assim: a sombra constitui um problema de ordem moral, que desafia a personalidade do eu como um todo, pois ninguém é capaz de tornar consciência desta realidade sem despender energias morais. Mas nessa tomada de consciência da sombra, trata-se de reconhecer os aspectos obscuros da personalidade, tais como existem na realidade. O que é isso? Nós temos algo em nós que é desconhecido e que é sombrio e que a gente evita lidar o tempo inteiro. Muitas vezes isso se torna maior do que a gente consegue lidar. Né? E é a hora que a gente vai para terapia, é a hora que surge uma doença, é a hora que surge um problema, porque a gente não está conseguindo lidar com coisas em nós. Só que o surgimento da psicologia, ele trouxe uma coisa muito diferente, que não adianta só você lidar com o que é moral e com o que é ético fora de você. Você vai ter que lidar dentro de você também. Então, se conhecer se torna um objetivo ético. Vamos lidar com o nosso mal para que isso não aumente, para que eu não projete em outra pessoa. Vou falar melhor. O que é moral? Moral é uma função da alma humana, tão antiga quanto a própria humanidade. A moral não nos é imposta de fora, nós a temos definitivamente dentro de nós mesmos, a priori. Não a lei, mas o ser moral, sem o que seria impossível conviver na sociedade humana. Eis porque a moral é encontrada em todos os níveis da sociedade. É um regulador instintivo das ações, ordenando também a convivência das hordas animais. As leis morais, porém, só têm validade dentro de um grupo de convívio humano. Fora dele, deixam de existir. Isso aqui está ligado com o que eu falei lá da filosofia, do relativismo moral. Então, ela vale aqui dentro. Nossa moral. Né? Tem uma parte dessa moral que ela vai ser igual em qualquer lugar. Individuação. Quem já está envolvido com Jung já ouviu alguma coisa falar disso. Né? Por individuação, entende-se o processo de diferenciação psicológica, cujo objetivo é o desenvolvimento da personalidade individual. Ou seja, sou eu me tornando cada vez mais eu mesmo. O desenvolvimento da consciência é um empreendimento ético, isso foi Neumann que falou. A ideia dele é que a velha ética, ou tudo que nós conhecemos de ética, já não serve mais. A divisão binomial de bem e mal, de opostos, eu só tenho um bem e só tenho um mal um contra o outro, essa já não serve mais, porque o mal cresceu demais. E ele escreveu isso lá na época da guerra. Então, a ideia é que a gente não está conseguindo lidar com o que é bem e o que é mal. A gente precisa de algo mais. Uma outra opção é que você entenda como você contribui para esse mal. Essa seria uma nova ética. O indivíduo comprometido consigo mesmo e com a sociedade para um bem comum. Então, já a partir dessa leitura, Kolaschick ele vem dizer que a meta da individuação é o sujeito ético. Não apenas o indivíduo como ele mesmo, mas o indivíduo dentro da moral. Né? Neurose. As causas principais da neurose são conflitos de consciência moral. Eu precisei adicionar aqui moral, vocês vão ver depois por quê. E problemas morais difíceis, cujo processo de cura exige que se dê uma resposta a eles. A cura da neurose é um problema moral. E agora a relação entre neurose e dissociação. A causa da neurose é uma discrepância entre a atitude consciente e a tendência inconsciente. Ou seja, o que está dentro de mim e o que está fora de mim está muito diferente, isso causa uma neurose. A neurose é uma dissociação da personalidade devido à existência de complexos. Ter complexo em si é normal, mas se os complexos são incompatíveis, a parte da personalidade que é por demais contrária à parte consciente se separa. Então, eu, dentro de mim, que ganha força e se torna alguém diferente. E eu precisei utilizar também da teoria dos opostos de Jung, e eu olhei que os antônimos de corrupção são honestidade, moral, ética, pureza, integridade,
consciência moral também. Então, eu falei de dissociação porque os indivíduos corruptos, eles tendem a não se ver como corruptos. Isso é muito interessante. O cara está fazendo, está roubando, mas ele não é corrupto. Nós fazemos a mesma coisa. Corrupto é o outro, né? A gente não. E essa dissociação, isso aqui eu li num texto de psicologia organizacional, o autor falava sobre a compartimentalização de identidades. Na psicologia analítica a gente vai falar de personas. Ele usa máscaras para falar com públicos diferentes. Ele vai ser um em casa, outro diferente na rua. Então, um corrupto, ele pode ser o que mente, o que chantageia, que está enganando, que está roubando, mas em casa ele é pai de família, ele é um bom vizinho, ele vai à igreja e funciona muito bem dentro da sociedade. Essas duas personalidades dele, essas duas personas, elas começam a se dividir muito, se torna muito diferente. E isso dá lugar a uma dupla personalidade, como vocês já devem ter ouvido falar do médico e do monstro, né? Ele consegue ter esses dois lados nele mesmo, como Darth Vader e Luke Skywalker, mas ele tem lá dentro dele os dois. Né? Por isso ele é uma personalidade carismática, a gente ainda vota nesses caras, né? E que seria a personalidade humana, e ele tem dentro dele esse sósia, né? Igualzinho a ele, mas só que a versão negativa, um sósia do mal. Ah, eu esqueci de falar da figura. Essa saiu essa semana no Facebook, eu achei muito interessante, como era sincrônico, né? Exatamente o que eu estava estudando. Esse sujeito, que não importa o nome dele, ele está agora respondendo por um processo, né? E essa foto foi tirada aqui, a segunda que está dizendo, em março, nas ruas contra a corrupção. Em dezembro, envolvido no roubo da merenda escolar. E ele realmente está respondendo o processo pela merenda. Não importa. Aqui não falaremos de nomes, de estados, não vai complicar. E até o título que colocaram foi interessante, os moralistas imorais, né? Como eles vivem duas morais diferentes. E o melhor é isso aqui, o adesivo que tem escrito aqui, fora ladrão. Ele usando, fora ladrão, é ótimo. Como aqui gosta de se dizer, só no Brasil, né? Então, o que a gente pode falar do nível individual da corrupção? O que é corrupção no indivíduo, né? Do olhar da psicologia analítica? A corrupção ela pode ser um mecanismo de defesa contra a sombra, ou seja, para evitar lidar com esse eu que é do mal, que é ruim, que é negativo, eu separo. Então, eu não preciso lidar também com minhas dificuldades. Por que será que um cara se corrompe? É porque no mês não fecha a conta? Então, eu preciso de um pouquinho mais para fechar? E por que eu não recebo o suficiente? É pela minha incompetência? É porque eu me cobro muito? É pela minha imperfeição? Então, o que é disso, que é pessoal e que está ligado a esse mal que eu não consigo lidar em mim, né? E que faz com que o indivíduo se separe? Ou todas aquelas causas de características psicológicas que eu tinha falado antes. Uma das causas vai ser a inflação do ego. Então, o indivíduo ele começa a achar que ele pode, que ele está acima da sociedade, que ele é melhor do que todo mundo, ele é quase Deus. Né? Então, quando a gente vê que o indivíduo ele é preso, a gente fica feliz, né? Caiu, finalmente a máscara caiu, né? Ele está sendo mostrado como ele de fato é. Mas antes disso, a gente tinha muito a sensação de que eles eram inatingíveis. E eles também, né? Fazem porque acham que não vão ser pegos. Não é fácil chegar até lá, eles são inteligentes, muito inteligentes, então tudo é feito de maneira para que você se distancie. Então eles são quase Deus e nós meros mortais sofrendo com o que eles fazem. Então eles estão lá identificados com o self. Há uma projeção coletiva da sombra entre nós, bons e justos, e eles, os corruptos. Essa divisão ela é complicada, porque não é bem assim. Eu tô acusando todo mundo, viu, gente? Se vocês não perceberam ainda, tô acusando. Mas não somos tão bons e justos assim. Nós cometemos nossos pecados, nós fazemos nossas coisinhas erradas no dia a dia. Só que
tá mais fácil falar dos corruptos, né? O problema é o PT, o problema é o que fulano fez. Então, o problema é aquele político lá que não deixou a merenda chegar até a escola, né? Mas, antes disso, tem muita coisa que a gente está fazendo. Nós nos apoiamos nos políticos, em todo o nosso mal, tudo que a gente não consegue lidar, porque, em parte, o que o país está lidando também é incompetência nossa, também é por preguiça de trabalhar do brasileiro, também é por nossas próprias dificuldades. Então, não é só o político, mas é mais fácil acusar. Quais são as consequências nesse nível individual da corrupção? Muita vergonha e culpa, isso é fácil ver quando você vê que tem lá a imagem do japonês da Federal, que pegou o sujeito e ele está lá com vergonha e tudo mais. E John Bibby, ele fala que a vergonha e culpa, elas são necessárias para a individuação. Você precisa passar por um processo de vergonha e de culpa para que você busque a integridade. Eu preciso ter vergonha do que eu faço para buscar uma coisa melhor, buscar uma coisa diferente. E eles estão ali como a quem mordeu lá a maçã podre, que eu falei lá no início, né? Morderam a maçã podre, a cobra, eu acho que ela estava vestindo uma camisa vermelha de estrela, não sei. Mas ela conseguiu que o cara fosse capturado por esse lado ruim, negativo, e vem o japonês da Federal e leva ele embora, né? Não sei se vocês viram, essa semana saiu nos jornais um casal que foi preso e que a esposa sorria muito, né? Você vê como ela não passou por um processo de vergonha e de culpa, né? Então, isso aqui, o indivíduo que é corrupto, ele tem uma atrofia da personalidade individual. Ele vai tanto para o lado do coletivo, ele funciona tanto para nós por conta dessa projeção coletiva, que ele está muito distante da própria individuação. Ele está muito distante do próprio projeto de vida. Ele está servindo a essa carga do povo. Só que essa sujeita, ela continua lá presa, ela não está passando pelo processo de individuação dela. Se você pensar que o processo de prender o corrupto pode fazer com que ele volte ao próprio processo, o indivíduo que não se arrepende não tem como pagar os pecados, ele vai continuar fazendo, né? Só que uma das características do psicopata, como eu tinha falado lá, é não arrependimento, né? Não se sente culpado, não sente que ele tem responsabilidade por nada do que ele faz. Então, essa dissociação neurótica é uma das consequências da corrupção no indivíduo. Vamos falar agora do nível cultural de corrupção. Então, não é cicrano ou beltrano que é corrupto, mas uma cultura que pode ser corrupta. É o como funciona na nossa cultura, e eu vou poder falar só do Brasil, só tenho experiência aqui para poder falar sobre isso. Então, a gente vai precisar se perguntar, cultura corrompe? O que vocês acham? Corrompe, né? É do indivíduo, sim, mas também é da cultura, porque nascer no Brasil vai ser completamente diferente de nascer na Noruega. A relação que você tem com a corrupção no seu dia a dia é diferente, então eu me relaciono com corrupção de uma maneira diferente. Mas a gente está lidando aqui com relativismo, então a corrupção daqui ela também não é a mesma corrupção de lá. O indivíduo que se corrompe lá, ele vai lidar com estigmas diferentes, com raízes psicológicas na cultura completamente diferentes do que acontece aqui. Por isso que ela varia de acordo com o tempo e com o espaço. Inclusive aqui no Brasil, que antes a gente aceitava, hoje muita coisa a gente não aceita mais. E isso vai continuar se modificando sempre. E aí, para falar de nível cultural da corrupção, isso é uma proposta, não sei se eu digo nova da psicologia, Freud e Jung já faziam, mas isso nunca foi completamente abarcado pelos que vieram depois, os novos psicólogos, porque a análise de culturas é muito complicada. Isso é uma área muito mais da sociologia. Só que a psicologia entrou também para falar, peraí que eu posso dizer alguma coisa sobre essa cultura. Só que essa análise ela é muito complicada. Jung ele foi influenciado por Wundt, quem é psicólogo vai lembrar desse nome, um dos pais da psicologia, com a psicologia de massas, a Volkspsychologie. Isso muito tempo atrás, porque Wundt falava de como as culturas influenciavam o indivíduo.
Jung foi influenciado por isso, outros teóricos também, só que a psicologia de massa ela foi ligada depois ao nazismo e ela perdeu completamente a força. Inclusive Jung foi tido como antissemita pelas declarações que ele fez. Então, muito disso não foi digerido por nós, os psicólogos que vieram depois, para fazer análise de cultura. Então, tudo que vem daí vem muitas vezes sem preparo. Então, as pessoas estão falando de alma brasileira, o que é alma brasileira, o que é selfie do Brasil, sem fazer um aprofundamento desses conceitos. Então, eu estou passando para vocês aqui uma proposta que é complicada, ela não é aceita por todo mundo, mas eu acho que dá para a gente conseguir fazer alguma coisa com isso. Então, a gente vai precisar se perguntar, o que eu digo do indivíduo, de psicologia individual? Que o indivíduo tem inconscientes, que o indivíduo ele tem complexos, que ele tem self ou o que for. Isso pode ser transposto para uma cultura? Não sei. Não tenho resposta para isso. Mas vou precisar me utilizar disso para conseguir analisar. É o instrumento que nós temos agora, dentro da psicologia analítica, para analisar culturas, né? Só que isso pode levar a uma antropomorfização de culturas. Então, eu vou ver o país como um paciente. Denise Ramos, que foi minha orientadora lá em São Paulo, na PUC, não Campinas, São Paulo. Na PUC de São Paulo, ela falou sobre... Ela fez uma pesquisa e ela enviou uma carta para vários psicólogos do Brasil, através das associações de psicologia analítica, e pediu para que os psicólogos analisassem. Se o Brasil fosse um paciente, o que você diria sobre esse paciente? Então, pediu diagnósticos aos psicólogos. Então, só que isso foi feito num artigo de 15 páginas, 20 páginas, né? E eu acho que isso aí precisa ser melhor estudado, mas a proposta foi muito interessante, né? De como analisar o Brasil. Se é um paciente, como é que está esse paciente? Tomara que não seja com metástase, lá que eu falei no início, tomara. Só que se a gente for falar que o país tem self, tem complexo ou o que for, a gente está preparado para falar de individuação de países? Se o país vai se individuar e se tornar, vamos fazer a comparação, cada vez mais Brasil, o que é o resultado disso? Para onde a gente caminha? O que seria um país individuado? Não sei. Não sei mesmo. Mas com certeza vai ter um capítulo sobre isso na minha tese. Não vou poder fugir. Então eu falei de complexo, a gente vai precisar falar de como é no indivíduo e como é na cultura para a gente comparar. Complexo seria uma reunião de imagens e ideias, conglomeradas em torno de um núcleo derivado de um ou mais arquétipos e caracterizadas por uma tonalidade emocional comum. Então é tudo que acontece com a gente que vai se unindo, memórias, imagens, o que for, em volta de um tema comum a todo mundo. Na cultura seria a mesma coisa. A diferença é que a gente vai ter memórias históricas, a gente vai ter heróis nacionais, a gente vai ter outras coisas de uma dimensão muito maior e que funciona para todo mundo. Vai ter variações entre cada pessoa, mas nós aqui, por exemplo, enquanto baianos, não sei se é todo mundo, mas quem já viveu aqui já se misturou um pouco, nós temos aqui como grupo complexos culturais ligados a esse grupo. Como brasileiros, outros complexos que estão ligados a este grupo que é ser brasileiro. Então, vamos falar então de causas. Por que existe corrupção no nível que existe no Brasil? Quais são as causas psicológicas disso? Eu vou falar de 3 causas, de complexos culturais brasileiros, de traumas culturais brasileiros e o tipo psicológico do Brasil. Tá? Foi um desafio isso aqui. Só que eu tive ajuda, porque muitos desses complexos eles já foram diagnosticados. Lembra que Denise fez a pesquisa, então teve gente que já falou. Outros autores já escreveram sobre isso. A diferença é que eu reorganizei para a gente poder falar aqui hoje. E eu vou apresentar também um complexo que outros autores não falaram. E também falar sobre o tipo psicológico de um país é muito complicado, mas se Jung fez, eu também posso. Eu vou falar de Brasil aqui, do tipo psicológico do Brasil. Cada
complexo desse, dava para uma aula inteira, tá? Então eu vou resumir bastante, falar de forma bem sucinta, mas eu tenho certeza que muita coisa vocês já ouviram falar, certo? Então, o que é a alma brasileira? Gambini, Boechat e Brisa, esses dois primeiros são mais famosos dentro da psicologia analítica, eles já falaram sobre a alma brasileira. Esses três, eles têm livros sobre a alma brasileira. Agora, cada um considera a alma brasileira uma coisa diferente. Então, não há um consenso. A alma brasileira pode ser considerado o inconsciente cultural brasileiro, é o caso de Gambini. O Boechat vai falar que é mais ligado à identidade. E Brisa vai falar mais sobre o self brasileiro. Então, eu não sei o que é, mas eu sei que a alma brasileira, a gente pode pensar no que faz do brasileiro brasileiro. Quais são as características dessa personalidade? Ah, e Boechat fala ainda que a alma brasileira é a psique, né, do brasileiro. Então, quais são essas características que a gente tem, que a gente consegue ver na gente, mas que a gente não vê em um estrangeiro? Ou que o estrangeiro consegue reconhecer na gente, como não tendo neles, mas que aqui tem. Com certeza vocês conhecem alguma coisa que é típica do brasileiro, né, da personalidade. O brasileiro é corrupto a partir disso? Pense aí no que vocês pensaram de brasileiro. Isso aí é ser corrupto? Sim e não. Né? Vamos pensar. Uma das coisas que a gente fala sobre ser brasileiro é o jeitinho brasileiro. Que a gente reconhece, a gente fala, tudo brasileiro tem um jeitinho, ele é corrupto por causa do jeitinho, ele tenta desviar da lei com o jeitinho brasileiro. Eu acho que a ideia de jeitinho brasileiro ela é muito confusa, porque eu penso em pelo menos duas formas diferentes de jeitinho brasileiro, talvez vocês até me ajudem com outra, mas eu penso que jeitinho brasileiro também é quando você diz assim para uma pessoa, onde come um, come dois. Não tem comida suficiente, mas a gente dá um jeitinho, come mais um. Isso é também do brasileiro, é de ser amoroso, é de aproximar, é de dar um jeito na situação, é de tentar contornar a miséria, muitas vezes. Né? Então, o jeitinho brasileiro não necessariamente é passar perna. Quando o jeitinho brasileiro é passar perna, você está mascarando uma atitude corrupta. Segundo da Mata, Roberto da Mata, que é um sociólogo brasileiro muito famoso, ele fala que o jeitinho brasileiro é uma navegação social. É como a gente consegue desviar ou lidar com as coisas que acontecem no nosso dia a dia. É um instrumento. Né? Ele diz que é um modo de satisfazer nossas vontades e desejos, mesmo que isso vá de encontro às normas do bom senso e da coletividade em geral. Isso, para mim, está ligado com a dificuldade do brasileiro em dizer não. E ouvir não. As duas coisas. A gente, às vezes, não diz um não. Você vai chegar às 7? Vou, tô lá às 7. Você sabe que não vai chegar. Você sabe que não é possível para você. Você tem um compromisso que termina às 7. Como é que você chega? Mas para não desagradar, para não falar a verdade, né? A gente acaba fazendo isso. E a gente, às vezes, não consegue escutar o não, porque fecha às 5. Mas dá para atender só eu? Né? A gente faz isso, a gente tenta esse jeitinho para não lidar com o não. E lá na Alemanha, morando na Alemanha, a gente ouve não. O alemão sabe dizer não, ele não está nem aí para o que você pensa. Né? E foi bom ver isso, porque às vezes a gente deixa de falar alguma coisa porque acha que vai ser mal visto, ou porque vai machucar o outro, ou porque aquilo ali vai ter uma consequência, e aí a gente é simpático. Né? O alemão peca pelo extremo. A gente peca porque às vezes é simpático demais. Só que engraçado é que o brasileiro, às vezes, ele não diz não, mas ele faz do jeito dele. Ele não diz que ele não pode chegar às 7, mas ele chega atrasado. Ele faz do mesmo jeito. Né? Sobre o complexo de identidade do Brasil, o que seria esse ego coletivo? Uma das imagens que eu acho que está ligada a isso é do gigante adormecido. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Na época das manifestações, falou-se sobre o gigante que acordou e tudo mais. Eu acho muito interessante essa imagem. Ela tá, eu acho que, pelo menos foi o que eu li, que ela é tirada do nosso hino, que fala que nós somos deitados eternamente em berço esplêndido. E que nós estamos lá esperando, né?
alguma coisa acontecer, mas nada acontece, né? Nós somos ainda um país em busca de identidade, nós não somos exatamente o que somos novos, relativamente novos, e nosso ego cultural ele ainda está frágil, ele ainda está em desenvolvimento. Nós somos um país enorme, né, de dimensões continentais. Eu só tive noção do tamanho do Brasil quando eu fui para a Europa, porque eu comparei tamanhos no mapa e vi, olha, a Europa encaixa no Brasil. A Europa é menor do que o Brasil. A Bahia é maior do que a Alemanha. Peraí, então o que está acontecendo? Cadê a nossa potencialidade? Porque enquanto na Ásia a gente fala de tigre asiático, aqui a gente fala de gigante adormecido. Alguém grandão e bobão dormindo. Né? A gente está, diria que, estado letárgico, né? Esperando ainda pegar um ritmo e que não pega nunca. Um dos complexos que mais se fala nos livros é sobre o complexo de inferioridade do brasileiro. Né? Quem primeiro falou sobre isso foi Nelson Rodrigues, falou sobre o complexo de vira-lata da gente. Né? A gente se compara o tempo inteiro com os estrangeiros, a gente se acha menos do que os estrangeiros, mas a gente, como eu falei, a gente está acostumado a dizer, só acontece no Brasil. É porque é brasileiro, é porque é daqui. Mas isso está mostrando uma dificuldade nossa muito grande de lidar com a nossa sensação de inferioridade, sentimento de inferioridade. Então esse mesmo complexo foi descrito como o de inferioridade, como complexo de vira-lata, como complexo de cucaracha, que é barata em espanhol, e complexo do sul. E a gente compartilha esse complexo de inferioridade com o hemisfério sul, com outros países, principalmente na América Latina. Esse complexo ele ganha nomes diferentes em outros países, como o complexo de gringo na Venezuela, o complexo do malinchismo no México, mas é mais ou menos a mesma coisa. É como a gente vê os países do norte, do hemisfério norte, os países ricos, e como nós nos vemos. Né? A gente sempre se vê diferente. Né? Eles podem mais, eles já chegaram lá, mas a gente não considera, por exemplo, que, digamos que quando a gente foi descoberto, né? Quando o país começou oficialmente, 500 anos atrás, na Europa já tinha faculdades, universidades de 500 anos de idade. Né? Hoje essas faculdades têm 1000 anos já. E o Brasil estava aqui, quando foi descoberto, ainda no período paleolítico. A gente está voltado ainda para a agricultura, né? Para a caça, mas a gente nem plantava direito, a gente basicamente colhia. Né? Mas pensem que a gente chegou onde chegamos em apenas 500 anos. Eles levaram muito mais tempo para chegar onde chegaram e passaram por guerras. Então, o nosso crescimento não é tão devagar assim como a gente está pensando. A gente fez muito mais coisa em menos tempo. A gente não chegou lá ainda. Mas aguarde e confie. A fala de Nelson Rodrigues. O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Corrupção é um sintoma de um complexo de inferioridade. Eu botei entre aspas porque o título do trabalho dela é uma pergunta. Corrupção, complexo de inferioridade? Sintoma de um complexo de inferioridade? Eu acho que é apenas um dos, entre alguns que eu já falei e que eu ainda vou falar. Né? Esse é o texto único que escreveram sobre corrupção na visão da psicologia analítica. O único que tinha antes de eu começar. Nós vivemos dentro de uma visão estereotipada de nós mesmos, porque a gente vê a inércia, a alienação, a desonestidade, a incompetência, o individualismo e o sentimento de inferioridade. Só que muitas vezes a gente deixa de ver como nós somos persistentes, como nós somos muito mais unidos, como nós temos uma alegria que é diferente e os estrangeiros reconhecem isso, como temos uma grande capacidade de encontrar soluções criativas para problemas do dia a dia. E se você pensar, inclusive, na imagem do vira-lata, é um cachorro muito forte. Né? Ele não tem raça, ele é tudo misturado. Mas ele é muito mais forte. Né? Solta um poodle na rua e solta um vira-lata. É completamente diferente. Né? A gente se adapta muito mais ao que acontece com a gente. Vou te dar um exemplo, dá para vocês. Quando eu estava na Suíça, uns anos atrás, eu fui esperar o trem
e o trem estava atrasado. Vocês já ouviram falar como é a pontualidade suíça. E eles, com 1 minuto, 2 minutos, eles estavam se olhando. Com 5 minutos, eles pareciam desesperados. Porque eles não têm plano B. Para que ter plano B? Se tudo sempre dá certo. Se o trem está sempre pontual no lugar. As pessoas se olhavam assim, tipo, o que eu faço agora? Enquanto na minha cabeça já estava assim, pegar um táxi. Vou fazer outra coisa, vou andando, o que for. Mas aqui a gente tem plano A, plano B, plano C para tudo que vai dar errado. E começa de novo se for necessário. Isso está ligado lá à nossa flexibilidade, que o estrangeiro não tem. Né? A gente ouve um não, a gente tenta outro jeito. A gente oscila entre orgulho e vergonha de ser brasileiro. Né? Isso está dentro do nosso complexo de superioridade e inferioridade. Observem quando vocês falarem da próxima vez, vocês vão lembrar de mim. Só podia ser brasileiro. Vocês vão lembrar de mim. Nós temos um complexo racial. Nós somos miscigenados. Vocês já ouviram falar dessa história. Nós somos a mistura de 3 raças, do índio, do negro, do branco. Isso faz de nós esse vira-lata que é misturado, né? Mas também faz de nós extremamente racistas, né? Por conta dessa mistura que ainda existe. A gente leva de uma maneira que é amigável, mas a gente ainda convive com empregados dentro de casa e que a gente lida praticamente como escravos, mas que a gente dá com um salário no final do mês. A gente às vezes dá mais dinheiro numa bolsa do que dá no salário do empregado. Né? E a gente convive com essas disparidades sociais. Assim, esse complexo foi chamado de racismo cordial. Cordial porque a gente lida na boa, não tem briga, não teve apartheid como teve na África, mas é muito complicado, né? As chances que uma pessoa branca tem, uma pessoa negra tem, são completamente diferentes. A gente não tem como negar isso. E foi chamado também de arquétipo da miscigenação, apesar de que eu não aceito muito essa denominação de arquétipo. Acho que é um complexo cultural. Então, há uma suposta inferioridade dos não brancos, não há democracia racial no Brasil, a nossa sociedade é sim racista, só que nossa miscigenação é o nosso maior legado, mas ela gera problemas. O vira-lata que se vê misturado não se aceita misturado, porque se compara muitas vezes com branco. Quem tem aqui sangue totalmente branco, branco no sentido de ariano, talvez não seja brasileiro, provavelmente não é. Né? Que todo mundo tem um pé na cozinha. Qual é a dinâmica familiar do Brasil? Pense aí nesse paciente Brasil que teve pai e mãe. Nosso pai português, que era ausente, distante, violador, para não dizer muitas vezes estuprador, né? Da mãe, às vezes índia, às vezes africana, que foi violentada, ou que teve sua cultura ignorada, e que ela até alimentou os filhos mestiços dela, mas ela não pôde transmitir suas raízes, né, segundo essa autora. Tanto Gambini quanto Brisa falam disso. Porque nossa cultura indígena, ela foi devastada. Né? O que acontecia aqui não contava como um pecado. Para quem vinha da Europa, aqui podia tudo. E essa visão ainda existe, que você vai para o Brasil, aqui as pessoas andam até peladas. Eu vi coisa parecida de europeu perguntando, né? Como é que andam as mulheres lá? Porque eles não têm uma visão completamente distorcida do que nós somos. O Brasil como puer. Puer vem da palavra que a gente conhece no nosso dia a dia, na palavra pueril, de infantil, né? De criança. Nós somos ainda e nos vemos como um país do futuro. Como isso aqui ainda não é a realidade. A gente ainda vai ter uma realidade melhor, a gente ainda vai chegar lá, mas a gente já está fazendo a nossa história. Então nós vivemos em um estágio de dimensão mágica, pois o povo pede soluções e transformações rápidas. A gente quer os corruptos presos para ontem, mas ninguém está fazendo nada para isso, né? Para ensinar o povo. Reclama que o nordestino não sabe votar, ou que isso, que aquilo, mas ninguém está ensinando esse povo. Né? Nós vivemos... nosso país ainda não fez sua efetiva passagem para a fase adulta. Eu vi um psicanalista falando sobre a importância das guerras, principalmente na Europa. Né?
no quanto a guerra foi importante para a Europa, para a maturidade política do país, para o desenvolvimento de conceitos, para o desenvolvimento da tecnologia dos países na Europa, e nós não passamos por guerras. Não são os problemas que fazem a gente, às vezes, maiores, melhores e mais desenvolvidos, mais maduros? Só a guerra faz nossa mãe de pai. Só que nós temos muita coisa. A gente vive, por exemplo, a violência muito próxima da gente, né? O que acontece em favelas é muito próximo de uma guerra civil. Só que a gente não vê, né, como um problema que traz algo a se aprender. Temos essa imaturidade política. Então, eu estou vendo, acompanhando, pensando sobre isso, o quanto o Brasil tem reclamado muito mais, tem deixado de mostrar esse lado tão alegre, tão colorido. O que a gente fala do Brasil como era nos anos 50, o que a gente lê, já não é mais a mesma coisa. A gente não vê tão, ou pelo menos me corrijam se estiver errada, mas eu não vejo essa alegria que se fala tanto do brasileiro. A gente está reclamando, mas isso talvez seja um sinal de amadurecimento, né? A gente já não aceita mais carnaval e futebol como aceitava antes, né? Nós temos hoje outros valores, a gente quer mais, a gente quer coisas diferentes. Então, ser tratado como a gente se tratava antes, ou aceitando políticos corruptos, por exemplo, não dá mais, né? Então, a gente está reclamando, isso pode ser sinal do nosso lado velho, do nosso lado Senex. Só que é preciso perder a alegria para se tornar civilizado? Compare a alegria que você vê em países mais desenvolvidos, compare com a alegria do brasileiro. Compare com a alegria que você vê em países do sul, compare a alegria que você vê em países do hemisfério norte. E eu não sei qual é a relação, mas tem alguma coisa errada aí. Italiano, né? Hã? Tem o italiano. Tá. Pois na Itália, foi interessante. Quando eu dei a palestra, uma senhora fez a pergunta em voz alta em italiano para mim. Mas eu não falo italiano. Oi, você não fala italiano? Você não é italiana? Não, mas o que você está falando é tudo daqui. Então eu achei que você era italiana. Mas é porque é muito parecido, né? Nossa cultura é muito parecida com a italiana. Inclusive, a gente teve muitos italianos que vieram para cá. E não sei se vocês sabem, mas o nosso modelo da Lava Jato foi incorporado no modelo italiano, né? E a gente está implantando aqui. Só que os italianos não veem nenhum resultado disso. Ninguém fala, nossa, como melhorou depois da nossa Lava Jato. Tem outro nome lá, não me lembro. Mas a gente está vendo aqui, está tendo algum efeito, está tendo uma modificação, né? Mas eles lá ainda acham que está muito alto o nível de corrupção lá. Trickster. Essa aqui eu acho que foi o complexo que eu falei que ninguém falou ainda, ou pelo menos eu não li ainda sobre isso. Mas eu entendo que esse complexo ele está dominando muito a gente, ele está agora muito atual. E vou explicar primeiro o que é o trickster. Vocês já com certeza viram essa imagem, que é o do trapaceiro, do palhaço, ele é o pregador de peças, ele é o coringa, o Joker, né? Ele é uma expressão de tendências psíquicas inconscientes comuns a toda a humanidade, referentes à mudança na ordem existente das coisas, à confusão, à brincadeira, à dissimulação, o caos, a desordem, a enganação, a esperteza, a comunicação e movimento. Vocês conseguiram relacionar alguma coisa com o Brasil aí? Quando eu falei de caos, se lembraram do Brasil? Mas tem muitas características dele que estão agora na nossa... ou que estão dominando nosso dia a dia, a nossa cultura, né? Vocês com certeza lembram dessas figuras aqui, que representam o trickster na nossa cultura. Saci Pererê, o Zé Carioca, a Macunaíma, o Boto Cor-de-Rosa, o Zé Pilintra, o Malandro e o Didi Mocó. Eu botei aí porque são figuras muito próximas a gente. O Zé Pilintra é do Umbanda e do... Mas são figuras que roubam, trapaceiam, que brincam, que geram caos, que até conseguem resolver um problema, mas porque tropeçaram no meio do caminho e fizeram alguma coisa errada que deu certo. Isso é muito do brasileiro, né? Assim, eles têm uma alegria, uma espontaneidade, mas muito caos. É pela desordem, né, que faz. Na mitologia, Hermes, Mercúrio, Loki e Exu. Mitologia de outros países. A malandragem brasileira é uma expressão cultural típica do arquétipo do trickster. O arquétipo no nível do inconsciente coletivo, malandragem brasileira seria então no nível da cultura,
A nossa versão do trickster. E malandragem, vocês já ouviram falar, vocês sabem da imagem do... Acho que o malandro carioca talvez seja o mais comum, né? Fala-se de mulher de malandro, tem a ópera do malandro, né? Esqueci o nome dele agora. Eu selecionei essa imagem do malandro aí. Todas são sem mostrar o rosto. Eu achei muito interessante isso, do que tem na internet. Que está sempre se escondendo. Nosso trickster brasileiro, para quem é da área, já ouviu com certeza a história de Wotan para os alemães. Wotan era um deus alemão, um deus germânico, na verdade, e que oprimiu e dominou a cultura dos alemães na época da guerra. Segundo Jung, isso era uma das influências, era o que estava acontecendo por debaixo, no inconsciente dos alemães, quando a guerra explodiu. Só que ele chamou de arquétipo de Wotan, né? Só que isso é contraditório na própria teoria, porque como é que você chama de arquétipo algo que seria de todo mundo, do mundo inteiro, todo mundo tem igual, mas é só dos alemães? Então é cultural, né? Então a gente precisa talvez utilizar a ideia de complexo cultural para falar também, no caso do trickster, não de arquétipo do trickster, mas de malandro. Malandro é brasileiro, né? Apesar de que fala assim malandro também em alguns países de língua espanhola, né? Mas ele é bem típico nosso. Essa fala de Tom Jobim é ótima, essas duas. O Brasil não é para principiantes. O Brasil é de cabeça para baixo. E se você que disser que é de cabeça para baixo, eles o põem de cabeça para baixo para você ver que está de cabeça para cima. Vocês com certeza já ouviram falar que o Brasil é o país do contrário, né? A ideia interessante é que você, para lidar com o brasileiro, e muitos países já perceberam isso, para negociar com o brasileiro, você precisa ficar amigo de algum jeito, né? Então, os grandes chefes de empresa, eles não vêm para o Brasil, faz um negócio e volta apenas. Muitas vezes eles percebem que para fechar um grande negócio, ele precisa jantar na casa de um cliente, ele precisa estar mais próximo, ele precisa se familiarizar para o cara chamar de amigo, então a gente fecha o negócio. Mas o brasileiro, ele não fecha negócio se ele desconfia do cara, né? E as empresas estrangeiras aprenderam sobre isso e vêm fazer corrupção aqui. Então, se você está comparando e botando a Europa, Estados Unidos ou o que for, com países que não tem corrupção, o que eles estão fazendo é jogando a sujeira aqui. A Siemens é um exemplo, que vocês viram o que aconteceu em São Paulo, né? Empresa alemã. Tiririca. A gente tem um palhaço que é deputado federal e ele foi o segundo mais votado na nossa história. E não, foi no Nordeste. Né? Pois é, foi em São Paulo, ele foi o mais votado. Né? Isso é interessante, né? Como é que nós elegemos... Pior não fica, vota em Tiririca. Olha, e votado, né? E é votado. A gente ainda faz isso. Tudo isso que você falou em cima do resultado. Então, pense no que você entendeu aqui de caos do trickster. Tiririca é deputado federal. E aí, malandragem é corrupção? Igual o jeitinho brasileiro. Sim e não. Depende de como você vê isso aí. E eu entendo que malandragem é corrupção quando você pensa que o cara lá do colarinho branco, o político, ele é um malandro profissional. Ele é parasita, ele depende de nós para continuar sobrevivendo e ele suga da gente. Só que o trickster, ele não é imoral ou criminoso, ele age sem consequências. Então essa versão de malandro, que ele mais... que ele passa a mão mesmo, é uma versão nossa. Ela não é do arquétipo, ela não está no trickster, né? A gente deu uma modificada nele. Essa é uma outra figura, né, do nosso trickster, que foi divulgada para o mundo. Quando eu falei de malandro na Itália, eles... Ok. Eu mostrei essa imagem. Ah, agora eu entendi. Porque a gente ainda passa essa imagem. É isso que eles veem lá. Foi como Disney pintou a gente, né? O trickster como uma metáfora para analisar o sistema político. Dois autores falam sobre isso. Um é o Andrew Semras, que é o meu orientador, e essa pessoa que tem um nome muito difícil aqui, Elena Basil-Morozov, talvez. Ela é russa. E eles propõem uma coisa muito interessante. Vamos olhar o sistema político
a partir da metáfora do trickster. Para sermos, toda política precisa de ingenuidade, de improvisação, de flexibilidade, precisa quebrar regras, precisa ver as coisas de um modo diferente. Não ser inflexível e estar aberto para mudar. Alô? A gente tem isso demais no Brasil? A gente já tem isso. Como é que faz? Ele deu como uma solução. Vamos consertar o sistema. Trickster. A gente já tem trickster. Demais. Helena falou que o trickster é a solução para sistemas muito rígidos. Ela é russa, ela tem um livro só sobre isso, e é super interessante esse livro. Ela descreveu como o sistema comunista ele tirou a cor, tirou vida da Rússia, né? Porque, por exemplo, todo mundo precisava ter o mesmo que o outro. Então, uma criança ela tem o mesmo brinquedo que a outra criança e que é o Estado que dá. Você não tem disputa, você não tem coisas diferentes, os brinquedos são super simples, não tem cor, não tem vida. E aí ela fala como a Rússia precisava do trickster. Nós precisamos de mais cor, mais vida, mais improvisação, mais flexibilidade. A gente não pode mais ter rigidez como a gente tem no sistema comunista. E isso também não funciona no Brasil. Eu lia o livro pensando assim, nossa, no Brasil é o contrário. Nossa, no Brasil é o contrário. Nossa, é o contrário. Então faz sentido aquela fala lá do Tom Jobim, né? Aqui as coisas são de ponta cabeça, nesse sentido. É aí que está a pegadinha do malandro, literalmente. Né? Como fazer, pessoas deram soluções e aqui não se aplica. Então a gente tem que fazer uma leitura diferente do trickster. Ele não traz só o caos, mas ele traz mudança. Mudança a gente precisa. Né? Do sistema, vamos virar o que está acontecendo de cabeça para baixo. Então vamos mudar o que é caos para ordem. Que é o que em outros países está sobrando, é rígido demais. Eles vêm para o Brasil se divertir, a gente precisa da ordem, a gente precisa construir metrô, gente. A gente precisa fazer a coisa funcionar. Como é que na cidade leva tantos anos assim para construir um metrô? Parece que é o trickster que está lá atrapalhando e que não deixa a coisa, né, se firmar. Esse trickster era meu corrupto. Então nós temos que ver o trickster como uma possibilidade de mudança, de virar o jogo. No nosso caso, isso significa trazer mais organização ao que é o caótico, mas sem perder a nossa alegria, a nossa brasilidade. O malandro está constelado no Brasil como uma defesa contra a opressão. Que opressão? Dos portugueses, que ainda a gente sente, da burocracia, da pobreza, de muita coisa que ainda oprime o brasileiro. Eu vou voltar a esse tema das opressões. Aqui. Uma segunda causa... Comecei lá falando de complexo, aqui eu vou falar de traumas culturais brasileiros. O que aconteceu lá atrás e que ainda fica e influencia nosso dia a dia até hoje? Eu levantei 4 coisas, alguns autores falam sobre isso, como sendo os principais traumas que o Brasil sofreu. Adoraria que vocês me sugerissem mais, se vocês pensarem de grandes traumas que o Brasil sofreu. O 7-1 contra a Alemanha não conta, tá? Mas eu acho que ele é interessante, eu acho que ele é importante. Esses traumas, eu falo aqui de colonização nada, foi uma invasão, a escravidão, a ditadura e a opressão da pobreza e da fome. Isso aí ainda gera eco. Isso aí ainda está muito vivo. Quando eu falei, por exemplo, dos empregados domésticos dentro de casa, eu estou falando desse fantasma, da narrativa fantasma, desse trauma lá da escravidão lá atrás. Esse eco ainda chega até hoje pra gente. Isso aqui, cada um desses também era uma aula. Eu botei em um slide só, tá? Eu tenho muito para falar. Terceira causa, vou resumir rapidinho. Nosso tipo psicológico, a função principal seria o sentimento extrovertido. Porque o brasileiro é cordial. Isso aqui é uma fala de Sérgio Buarque de Holanda. Nós damos um teor emocional às nossas relações. Tudo é pessoal. Por isso que eu falei das negociações como elas são feitas. Nós temos uma hospitalidade, uma generosidade e afabilidade das relações. Só que o brasileiro ele abusa do seu sistema de relações pessoais por conta do nepotismo. Esse é um exemplo, aliás. O nepotismo mostra como é melhor a gente dar uma vaga para um sobrinho do que vaga a uma pessoa que merece, que estudou e que deveria realmente estar fazendo aquilo ali. Embora amigável, o brasileiro que é cordial ele pode ser extremamente frio. Quando a gente lida com uma pessoa que está do nosso lado, que tem tantas dificuldades financeiras e a gente leva a nossa vida normalmente.
Função inferior é o nosso pensamento introvertido. É por isso que aqui é tão difícil fazer um metrô funcionar, né? Nós não gostamos de pensar, especialmente de filosofar. Pense aí numa pessoa que mora num bairro bem pobre de Salvador e se pergunte se ela gosta de filosofar e de pensar. Nós temos pensamentos de julgar as pessoas que são muito depreciativos. A gente tem um pensamento que é negativo, que é rude em relação às outras pessoas, nesse sentido. Então a gente trata bem pela frente, mas pelas costas a gente fala muito mal, né? Ou a gente age de maneira muito ruim com as pessoas. Isso aqui na Alemanha é exatamente o contrário. Eles têm um pensamento introvertido como função principal e um sentimento extrovertido como função inferior. Então, casamentos entre brasileiras e alemães são muito interessantes. Vocês veem como eles complementam e fazem exatamente a relação. Muitas vezes alemães muito frios que procuram nos brasileiros essa sensação, esse calor humano, né? Só que lá eles são conhecidos como os grandes filósofos eram alemães, né? Então, resumindo tudo que eu acabei de dizer em relação à cultura. Corrupção é um sintoma transgeracional de uma identidade corrompida, vou falar sobre isso ainda. É um sinal de distúrbio, tem alguma coisa acontecendo no nosso inconsciente, nossos complexos estão mostrando que não tem alguma coisa que não está legal e isso aparece na forma de corrupção no nosso dia a dia. As causas, os complexos culturais, os traumas culturais e o tipo psicológico do Brasil. As consequências são um profundo enraizamento da corrupção na cultura brasileira e um povo passivo, mas que por detrás faz o que quer. Agora o nível arquetípico da corrupção. Seria o nível mais profundo na nossa psique, ou o que há de comum entre todas as pessoas, características que se repetem, padrões de comportamento que se repetem. Eles são padrões inatos do comportamento humano. Seria a parte psicológica do instinto, para resumir bem o que eu quero dizer aqui. Os arquétipos eles não carregam conotação ética, mas eles são compostos de uma mistura de elementos positivos e negativos, criativos e destrutivos. A corrupção ela está em todo lugar, então ela é ubíqua. A corrupção não é só um construto social, então aquela parte de cultura e de indivíduo ela não é apenas aquilo, ela tem mais. Ela é uma parte integral da própria cultura humana, está dentro de todo mundo. Corrupção, de uma forma ou de outra, esteve presente ao longo da história. Ela pode ser encontrada em todo lugar, em todas as sociedades e todos os sistemas econômicos, mesmo que mudem as manifestações, as frequências, os níveis hierárquicos e as influências culturais. Então muda um pouquinho como é que ela aparece, mas está lá. E não há causas ou consequências nesse nível aqui. A gente está falando de um nível acausal, né? No nível da sincronicidade. Então não tem porquê é assim ou para onde isso vai, qual é o que isso gera. É assim porque é assim. Aqui a gente está falando não só de corrupção, mas da própria diferença entre bem e mal. Quando a gente fala o país está lidando com a corrupção, a gente está lidando com o mal, né? Assim como o terrorismo é hoje o mal na Europa, esse é o nosso mal que a gente precisa lidar aqui. São opostos absolutos que não podem ser relativizados. Então, tudo que eu falei lá de cultura, que relativiza, aqui não relativiza. Bem é bem em qualquer lugar, mal é mal em qualquer lugar. A corrupção não é muito diferente de qualquer outro mal causado pelo ser humano. Ela é apenas uma expressão particular do mal. É preciso aprender a conviver com ele, o mal, pois ele quer participar da vida. Significa que se você reprimir o mal, ele vai voltar de qualquer jeito. Então, aquilo relacionado à velha ética, vamos lidar com o nosso mal, senão ele vai voltar para nós. Na Europa, ele voltou sob a forma de guerra, né? Foi que quando o europeu precisou lidar realmente com o mal, e aqui a gente está lidando com o mal na forma da corrupção. Dentro da teoria dos opostos, significa que todos somos tanto o corruptor quanto o corrompível, o corrompido. E dos antônimos que eu já tinha falado, eu vou falar só de dois, que é a integridade e consciência moral. A integridade moral, John Bibby, ele escreveu um livro inteiro só para falar da importância da integridade, num olhar da psicologia analítica. E a ideia é que você precisa se desenvolver como ser íntegro. Assim como você caminha para a individuação, você precisa caminhar para a integridade, para alguém que é inteiro, para alguém que é intacto, íntegro, né?
com todo o seu desenvolvimento moral, com todo o seu desenvolvimento ético. Não adianta você saber tudo sobre o seu inconsciente, anotar seus sonhos, ir para terapia se você não está sendo um sujeito melhor na sociedade. Então, segundo Cícero, que ele cita, Cícero e Benjamin Franklin, que escreveram livros sobre integridade, você precisa buscar integridade para obter sucesso na sua vida. Se você buscar integridade, você vai obter sucesso. Isso está dentro da escolha entre o que é ser conveniente e o que é ser certo, o que está certo. Então, diferente daquilo que o brasileiro faz, em que não importa o que o outro diga, eu vou encontrar o meu caminho, não. Eu não vou fazer o que é conveniente para mim, mas o que é certo. Há uma tendência no indivíduo a buscar integridade, só que há uma tendência no indivíduo a buscar corrupção. Assim como a gente pode até correlacionar, para quem conhece, o impulso de Eros e de morte, né? Ligado à vida, ligado à destruição, muito semelhante, só que isso aí seria num aspecto moral, né? Nós devemos caminhar para a integridade, entendendo qual é esse movimento que puxa a gente muitas vezes para a corrupção. A corrupção seria uma tendência à ruptura, a gente tende a se quebrar. Consciência moral. Eu lidei com um problema quando eu li isso aqui, porque nos textos só falava de consciência, consciência, consciência. Só que a gente só tem uma palavra para falar de consciência moral e de consciência. A gente usa do mesmo jeito. Então a gente pode falar assim, eu ouvi a voz da consciência, ouço a voz da consciência, né? E a gente não tem uma palavra diferente, mas nos textos em inglês e em alemão, eles têm duas coisas para diferenciar. Em inglês a gente fala de consciousness, e em inglês também de conscience, para falar de consciência moral. Em alemão, Bewusstsein e Gewissen. Dentro dessas palavras tem a palavra saber. Wissen quer dizer saber. Aqui tem Wissen também, tem saber aqui também, mas tem Sein. Sein é o to be, é o verbo ser e estar. Quando eu falo de consciência, eu estou falando de um estado de consciência. Eu tenho consciência porque eu sei, porque eu estudei o meu inconsciente, porque eu acessei de alguma maneira, eu estou consciente de algo. Consciência moral, não. Ela é uma forma especial de conhecimento e de consciência, segundo Jung. Você precisa aprender, você precisa saber, você precisa fazer isso de forma consciente para buscar essa moral, né? Quando a gente fala de consciência aqui, a gente não faz essa distinção. Para mim, nunca foi separado. Consciência e consciência moral. Nunca imaginei que alguém poderia ser um sujeito melhor se ele não estivesse fazendo de maneira ética. Mas nessas outras duas línguas, isso é possível separar. Então, qual seria, para resumir tudo que eu falei agora, muita coisa. No nível individual, eu falei que corrupção ela é uma tendência arquetípica do ego à inflação e transgressão de regras sociais em detrimento do coletivo. Ela é um tipo de dissociação neurótica diante de um dilema moral, um conflito com a sombra. A corrupção é um mecanismo de defesa, mas também uma recusa à individuação com um objetivo ético. É quando o indivíduo diz, não vou ser uma pessoa melhor. Eu tendo a podridão, a ruptura. Tá aí. No nível cultural, é um sintoma causado por complexos e traumas transgeracionais. No nível arquetípico, é essa propensão à ruptura, ou seja, não existe um arquétipo da corrupção, você não precisa chamar tudo de arquétipo, mas eu estou falando aí de uma tendência, né? Uma tendência contrária à integridade moral, uma expressão do mal na sociedade, do nosso mal na sociedade. Para terminar, eu queria mostrar esse vídeo para vocês, que eu acho que vocês talvez já conheçam, mas eu acho que vale a pena, para a gente falar sobre as potencialidades do Brasil. Não pra ouvir? Desculpa, gente. Peraí. Tô pensando que tá. Não? Alguém sabe como fazer isso aqui? Vai aparecer a outra tela? Se você clicar em essa aqui, não vai? Acho que não vai. Isso. Aqui. Acho que eu vou voltar do início. Agora.
Continue andando no Brasil. Johnny Walker. É essa palavra, né? Importante. Peraí, eu vou mostrar para vocês uma palavra, só para a gente finalizar agora, um parágrafo de Jung. Ou não. Peraí. Aí. Como psicólogo, estou muito interessado nos distúrbios mentais, sobretudo quando contagiam nações inteiras. Gostaria de frisar que desprezo a política partidária. Por isso não sou bolchevista, nem nacional-socialista e nem antissemita. Sou um suíço neutro e mesmo em próprio país não me interesso por política, pois estou convencido de que 99% das políticas são meros sintomas, que trazem tudo menos a cura dos males sociais. Mais ou menos 50% das políticas são decididamente deletérias, porque envenenam a mente assaz e incompetente das massas. Nós nos prevenimos contra as doenças contagiosas do corpo, mas somos extremamente descuidados quando se trata de doenças coletivas da mente, bem mais perigosas. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje.